Bom dia! Começa agora a edição desta segunda-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando sobre reforma da Previdência e nova lei trabalhista. Para tratar do tema e responder a diversas perguntas, nós recebemos o advogado previdenciário Sérgio Pardal Friodental. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. É sempre um prazer participar. E também o advogado trabalhista Vanderlei Tedeschi. Doutor Vanderlei, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Grato pelo convite. É um imenso prazer estar com você aqui, com o ilustre amigo Sérgio Pardal. E a partir de agora, você também pode interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. Pardal, você costuma chamar a reforma da Previdência de pacote de maldades. Por quê e quais são os pontos mais maldosos dessa reforma? Olha, o saco de maldade que foi apresentado, ele tem uma razão própria de ser. Só para lembrar, até 99, até o final do século passado, a aposentadoria dos pobres mortais, não é? Se calculava pelos 3 últimos anos. Então, era uma base razoável, próxima àquela que você estava em atividade quando parou de trabalhar. Então, a ideia era essa. Isso acabou em 99. Veio a Lei 9876 de 99 dizendo, não, a média agora é dos maiores salários que representem 80% de todos. Eu, na época, falei assim, uau, maldade pior que essa não vai existir. Existe. O ex-presidente temeroso apresentou um projeto, que é essa PEC que está tramitando, onde manda calcular pela média de todos os salários de contribuição da vida do cara. Então, você imagina, o sujeito que começa a trabalhar, ganhando o salário mínimo, se esforça, corre na vida, faz tudo aquilo que é muito difícil fazer, chega no final da vida um pouquinho melhor e na hora de aposentar pega lá aquele comecinho onde começou mais difícil. Ou seja, a média de toda a vida vale mesmo para 2 tipos. Ou para quem vai pagar salário mínimo a vida inteira, ou para aquele que tem condição de contribuir pelo teto a vida inteira. Tem cabimento, não é? Esse é um e tipo quando de a gente absurdo. fala de contribuição pelo teto, a gente está falando de quanto em reais? Hoje, 5.600 e piripipi, vai para um pouquinho mais agora. Agora, de qualquer forma, no saco de maldades tem coisas piores. Um exemplozinho rápido, para a gente não tomar muito tempo. Ele pretendia proibir a pessoa de receber aposentadoria e pensão por morte pela morte do falecido, marido ou mulher. Isso é um absurdo. Veja, o sistema previdenciário brasileiro tem como base o sistema alemão. Então ele é obrigatório, compulsório e contributivo. Todo mundo contribui. Ora, a pensão por morte decorre da contribuição do falecido, enquanto a aposentadoria decorre da contribuição do próprio. Sim. Logo, 2 contribuições diversas, benefícios diversos também. Isso é um absurdo. Olha, em 94, o então presidente FHC soltou uma medida provisória que proibia receber aposentadoria e pensão. Na época, a imprensa chamava de MP Mata-Viúva. A MP Mata-Viúva durou 4 meses. Alguém encostou no velho e falou, não pode, tá vendo? É contribuição diferente. E ele desistiu. Agora, como ninguém dá mais bola para nada, vem com essa proposta de novo. E tem coisas piores, veja. Eu começo a ter... Pior do que isso? Pior do que isso. Meu Você Deus. acredita? Como é que pode existir coisa pior? Veja, o projeto desse atual governo, ele é a continuidade piorada do que foi o temeroso. Eu estava conversando com o Vanderlei, logo quando a gente chegou, são 2 coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, ele vai trabalhar para aprovar qualquer coisa. Tanto que ele já mudou a questão da idade mínima. Exato, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mudou. Aí depois o secretário dele disse que não é bem assim. Não, eu nunca vi um país como esse. O cara da segunda linha dizer que o presidente está equivocado. E não é só estar equivocado, ele voltar atrás e ver que está mesmo, né? Aí são outros 500, não é? Exatamente o que ele pensa da vida são outros 500. O problema é, existe uma projeção de aprovar qualquer negócio e, atenção, existe uma outra projeção diferente que esses sem vergonhas chamam de capitalização e que significa, na verdade, o fim do seguro social. Vejam só, é um compromisso tão claro com o sistema financeiro internacional que eles não estão nem ligando para se isso é agora ou não. Eles querem, até o final do mandato desse atual presidente, aprovar essa projeção de capitalização.
Ou seja, querem acabar com o seguro social brasileiro, que em 2023 agora simplesmente completa 100 anos. Não é qualquer coisa. Então, a briga vai ser bem feia, viu? Agora, a pergunta que não quer calar, Pardal, a reforma da Previdência, ela é necessária? Desse ponto de vista, não. Ela já aconteceu. Ó, coisa simples. Mudou a forma de cálculo. Ficam falando do servidor público, não é? O servidor público, desde 2003, se entrou após 2013, aposenta-se igualzinho ao INSS, pela média contributiva, com limite de 5 mil e piripipi. Ou seja, as equiparações já aconteceram. Não tem que acontecer para o futuro. Outras coisas mais. As mudanças do ponto de vista dos benefícios. Quer ver uma coisa simples? Pensão por morte hoje, pessoal, para viúva que não tem ainda 44 anos, não é mais vitalícia, é por um período. Vamos lá, a viúva fica viúva com 21 anos. Ela receberá pensão por morte por 3 anos somente. E outras coisas piores. O auxílio-doença, por exemplo, ele é calculado pela média dos maiores salários. A não ser, presta atenção, a não ser que o último ano deu uma média menor. Se o último ano deu uma média menor, é a média menor que vale. Vanderlei, eu nunca vi na minha vida o direito social mandar fazer 2 cálculos e para o trabalhador vale o pior. Já viu disso? Nunca vi isso na minha vida. Então, são coisas que já aconteceram. Agora, vamos falar em reforma? Vamos. Por exemplo, vamos acabar com as isenções de contribuição previdenciária. O que eu estou falando? Não estou nem falando das igrejas, hein? Não estou nem falando das filantrópicas. Vamos falar de filantrópica? Vamos. Santa Casa de Santos. Tenho orgulho da Santa Casa de Santos. É filantrópica, sim, senhor. É importantíssima. Mas atenção, tem um mundo sem fim de empregados e não paga previdência. Não paga 20% da Previdência, não paga a Previdência para as aposentadorias especiais, não paga a Previdência nem mesmo para os benefícios decorrentes de acidentes do trabalho. Então, não tem cabimento. Veja, a Santa Casa pode estar isenta de tudo. Ela pode ter luz de graça, ela pode ter água de graça, mas Previdência, tem empregado, meu filho, tem que pagar. Para qualquer um, né? Para qualquer um. Segundo lugar, tem que acabar também com a possibilidade da empresa devedora fazer negócio com o Estado. O que eles fazem? Eles fazem uma negociata na discussão de valor, e enquanto o valor não está definido, eles não estão apresentados como devedores e continuam fazendo negócios. Não pode. Negativa Isso, de sim, imediato. tem que ser matéria constitucional. Se tem qualquer pendência, meu filho, não faz negócio. Acabou. Então, essas coisas, sim, nós podemos discutir e pensar... Isso tá para ser revisto na reforma? Nem querem discutir isso. É que nem a história do imposto das grandes fortunas. Veja, imposto sobre grandes fortunas é obrigação em qualquer país civilizado. Aqui nesse país, os malucos ficam dizendo que a classe média vai ter medo. Classe média não tem grande fortuna, entendeu? Esse é o diferencial. Essa é uma briga bem feia. Vamos falar da nova lei trabalhista, que foi outra também grande polêmica. Fez um ano, completou um ano. Que balanço que pode ser feito, doutor Vanderlei? Bom, de acordo com o levantamento último feito pelo Tribunal Superior do Trabalho, houve um decréscimo no número de ações de aproximadamente 36%. Nós estamos falando isso em nível nacional, né? Se formos pegar aqui a nossa segunda região, ou a 15ª, que são as regiões que têm maior número de ações em nível nacional, o aumento foi maior no decréscimo, que a gente pode falar aumento do decréscimo, porque é meio incoerente, mas houve uma diminuição no número de propositura de ações, por causa de alguns fenômenos, né? Primeiro, como essa lei ela não teve um debate amplo nem com a sociedade, nem com ninguém, a né? advocacia, nem com as entidades representativas de magistrados, sindicatos, o que aconteceu? Havia uma grande insegurança por parte dos operadores, principalmente os advogadas, né? E houve uma distribuição muito grande de ações antes da vigência da lei. Então, nós tivemos um acréscimo enorme de ações. O judiciário foi abarrotado de ações. Depois, quando começou a vigência da lei, vieram as ações aos poucos, né? E depois, mais ou menos de um ano, a gente notou, né, que os advogados, mais assim, com uma percepção maior do alcance do que essas alterações estavam realizando, passaram a distribuir normalmente as ações, com um pouco mais de qualidade. A gente notou, porque existem alguns requisitos técnicos aqui que foram inseridos na reforma, né?
Mas ainda nós temos muita insegurança jurídica com relação a alguns direitos que foram flexibilizados ou com possibilidade de negociação, qual o alcance da validade deles, né? Então, de um ano para cá, ainda nós não temos, em termos de segurança jurídica, nós não temos um patamar muito bom, né? Nós que somos advogados e advogadas que militamos na Justiça do Trabalho, temos muitas dúvidas ainda, né? E por mais que nós façamos cursos, debatamos os temas, buscamos juntos aos doutrinadores e às pessoas que fazem realmente a jurisprudência, que são os juízes, etc., ainda não há uma definição muito clara do alcance dela. O que nós temos visto houve uma diminuição no número de ações, houve uma melhora na qualidade das ações propostas, o que significa que, em 36%, eu não acho que um decréscimo muito grande. Eu acho que isso aí vai se estabilizar, vai voltar. Nós não vamos ter um número tão grande de ações, porque o desemprego ainda é muito alto. É muito alto. E aos poucos, a tendência é que, espero, né, eu rezo para isso, que a economia volte a ficar boa, que volte a ter emprego para as pessoas, né? E talvez aí você veja um número de ações um pouco menor, mas esse é o panorama que a gente pode ter de hoje em dia, pós-reforma. Né? Diferente da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ela foi aprovada, passou rápido, né, e passou já a ser implementada, tanto que já fez aí o seu primeiro ano. Do ponto de vista de alteração, qual foi a principal? Eu acho que a principal alteração e que causa muita preocupação por parte dos advogados foi a questão da instituição da sucumbência para os empregados. Eu sou um crítico muito grande desse aspecto da reforma. Tem alguns outros que eu acho que foram positivos, mas esse para mim é péssimo. Péssimo. Por quê? Se instituiu a possibilidade de se cobrar do empregado parte dos que seriam os honorários, que a gente chama de sucumbência, né, do que ele não ganhar, né? Só ele perder a ação. Exatamente. Não precisa perder, porque o grande problema é que o processo trabalhista ele é um pouco diferente. O meu amigo Sérgio Pardal conhece bem isso. E, normalmente, não se faz um pedido só. Você entra com uma ação, normalmente se pede, por exemplo, vamos imaginar que alguém entre porque pretenda reclamar horas extras. As horas extras geram reflexos. Então, normalmente, os pedidos são longos. Tem hora extra, reflexo da hora extra, adição de salubridade, reflexos da adição de salubridade, no aviso prévio, 13º, férias, fundo. Ou seja, são vários pedidos. Então, pode ser que ele ganhe alguns e sucumba a outros, perca outros, né? E nesse que ele pede, ele teria que pagar honorários para outra parte. Aí, o que acontece? Nós já tínhamos essa cultura no processo comum, né? Na justiça comum, na justiça civil, isso já era percebido para a gente conhece o mecanismo, né? Nos próprios processos, né, envolvidos contra o INSS, aqui que o professor Sérgio faz tantos, existe esse conceito também, e ninguém estranha ele. O problema é que colocar a possibilidade de cobrar essa sucumbência de créditos que ele tem a receber. Ou seja, daquilo que ele ganhou... Desconta. Horrível. Às vezes fica ao contrário. Né? Exatamente. Mais um detalhe. Não só de créditos que ele tenha neste processo que ele entrou, em outros processos. Por exemplo, ele tem duas ações trabalhistas, perdeu essa, ganhou outra, vai pegar a outra lá. Inclusive, se for retroativa a nova lei? Ou não? Não, essa discussão ainda também não chegou, mas é uma boa pergunta, né? Agora, o que realmente, eu acho que o impacto maior dela foi isso. Eu tenho esperança que isso seja revisto. É importante que haja sucumbência? Sim, faça igual no processo civil. A gente, quando entra com uma ação no processo comum, a gente sabe que se inclusive, eu posso falar isso com tranquilidade, porque a gente advoga tanto para empregado quanto para empregador, então eu tenho essa visão dos dois pontos, das duas pontas. Quando você entra, por exemplo, com uma ação no cível, ou você contesta uma ação no cível, você sabe que se aquela parte tiver a gratuidade deferida, você não vai receber honorário de sucumbência. Claro. Acabou. Então, que essa regra se aplique ao processo de trabalho, que é uma regra que nós já conhecemos. É uma regra justa. E quando os dois são perdedores, cada um arca com o seu. Exatamente. Fazer cálculo separado. Não há cálculo separado. Então, isso foi péssimo. Eu não sei quem é que fez isso, quem foi o gênio da lâmpada que bolou isso. De qualquer forma, eu acho que o impacto maior foi esse. Os demais, que a gente pode pontuar eventualmente, é a maior possibilidade de negociação de vários itens, né, do contrato. Alguns tópicos buscando uma maior segurança em termos de acordos e convenções coletivas, algumas coisas ruins com relação à terceirização, que a gente pode falar depois, mas acho que o principal foi esse. Eu acho que o que mais machucou a advocacia trabalhista e que mais saltou aos olhos é esse problema da sucumbência. Pardal, a gente vê já há alguns anos as notícias veiculadas em nível nacional de que os pentes finos no INSS
reduziram em 80% o número de pagamento de, por exemplo, auxílio-doença. E a gente sabe que dentro desse pente fino acontece muita injustiça. Muito trabalhador que, de fato, pagou e precisa daquele auxílio naquele momento da vida e que tem o auxílio negado. Como sabe também que existem os picaretas e que os bons estão pagando pelos maus. Como fica no caso de uma pessoa que, de fato, precisa do auxílio-doença, ter o benefício negado? Como que ela pode recorrer? Olha, se é que tem caminho hoje, né? Eu sinto dizer para você, mas a grande maioria das aposentadorias por invalidez que foram extintas foi injusto. A grande maioria, não é brincadeira. Olha, no auxílio-doença, eu nem discuto muito. Até viemos aqui uma vez, conversamos sobre isso. No auxílio-doença, nem precisaria de lei nova nem coisa nenhuma. O auxílio-doença é um benefício que tem que acontecer a perícia. O cara está 5 anos afastado. Define, meu amigo, ou ele não pode mesmo voltar ao trabalho, está incapacitado, aposenta por invalidez. Ou tem alta, ou tem requalificação profissional, que parece piadinha, porque aqui no Brasil isso nunca existiu. Em todo caso, essa é a relação que tem. Agora, na aposentadoria por invalidez, a sua extinção só pode acontecer em casos ímpares. Por exemplo, aquele imbecil que aposentou-se por invalidez, arrumou um outro trabalhinho e quer trabalhar escondido. Esse vai ter o seu benefício cassado. Sim. Aquele outro, essa também é engraçada, né? O sujeito tinha carteira de estivador, a antiga carteira preta, ele está inválido, mas emprestou para o cunhado. O cunhado foi lá, trabalhou, evidentemente ele vai ter o benefício cassado porque é o número dele de inscrição que vai entrar. Agora, fora isso, para com isso, não tem a mínima capacidade. E aí começa a grande briga. O que o trabalhador tem que fazer quando tem o seu benefício extinto incorretamente? Imediatamente procure o seu advogado especializado e da sua confiança para ajuizar a devida ação contra o INSS. Começa uma grande encrenca. Nós estamos requerendo, nesse caso, a chamada antecipação de tutela. Por urgência e também porque a coisa é muito clara, não é? A situação é nítida. O que está acontecendo? Muitos juízes, em especial o juizado especial, estão dizendo que tem celeridade na sua condição de trabalho e que por isso não precisaria da antecipação. Olha, pessoal, vamos ter clareza. Se o cara está há mais de 5 anos afastado, ele vai receber o benefício por 6 meses, depois ele recebe 50% do benefício por 6 meses e depois 25% do benefício por 6 meses. Isso tem um título de indenização, está lá na lei. A questão é bem simples. Por 6 meses ele vive, depois ele vive pela metade e depois só 25%. Então, a coisa não é assim tão simples. Claro. Agora, tem coisas piores acontecendo. Acredite, tem coisas piores. Por exemplo, esse atual desgoverno já está dizendo por aí que vai fazer um arrastão pericial para todos os benefícios. Para qualquer benefício. Opa. Vamos botar o pé no chão. Primeiro lugar, quando o sujeito tem, por exemplo, um benefício concedido por decisão judicial, eu posso ir lá e tirar? Não é bem assim. Não é bem mas no auxílio-doença está acontecendo. Opa, atenção. No auxílio-doença, o juiz diz assim, o sujeito continua incapacitado, por isso, no mínimo pelos próximos 6 meses, você fique pagando o INSS e depois pode chamar para a perícia. Acontece que o INSS não chama para perícia. Parece que tem uma briga lá, né? O pessoal do jurídico com o pessoal do administrativo. Exato, eles não se conversam. Isso, não se dão muito bem. Eles não se dão bem. E aí concede o benefício de novo e não chama para perícia. Ora, é bastante evidente que isso tinha que se resolver. Agora, na aposentadoria por invalidez, não. E vamos pegar uma outra coisa. Por exemplo, as aposentadorias especiais do sujeito que trabalha em condição insalubre e periculosa ou penosa. Foi negado o benefício dele. O advogado entrou com uma ação, ganhou. Transitou em julgado, definitivo. Pode caçar um benefício desse? Pelo amor de Deus, mas nunca. Se tiver um erro do ponto de vista processual, a briga é outra. Cabe outro tipo de ação, mas dizer transitado em julgado, acabou. Não tem cabimento, não tem a mínima condição de mudar assim. Então, o que está me parecendo? Infelizmente, o que está me parecendo é que esse governo que foi eleito, que tomou posse agora, trabalha, eu tenho que dizer, trabalha com uma tática fascista. Ele joga o medo. Ele trabalha com o medo. Então, ele forja a pauta da sua oposição na formação do medo. Então,
Então, o que está acontecendo? A discussão está nesse nível. Houve o arrastão pericial, vão haver muitas ações judiciais, ele não está nem ligando para isso. Agora ele fala que vai fazer também análises e cassações de qualquer tipo de benefício. Ora, e aí o Fantástico ontem apresenta um trabalhão lá, não, porque aqui tinha uma vereadora, não sei de onde. Olha, pessoal, vou dizer para vocês uma coisa, isso é bastante comum e o mais comum mesmo é que todos eles vão acabar caindo. Não se sustenta mais esse tipo de coisa. Esse tipo de fraude, o sistema internetico não permite mais. Isso não dura mais. Eu não me esqueço, quando eu estava com um escritóriozinho em São Paulo também, trabalhando com outro colega lá, houveram 600 benefícios cassados, todos eles concedidos no mesmo lugar. Aí você ia lá na Vila Mariana, você ia nesse posto do INSS e tinha a concessão de benefícios de Campinas, São Carlos, Sorocaba, todos banespianos, inclusive. Por que será que eles todos iam naquele... Evidentemente, porque tinha um sujeito fazendo falcatrua. Ora, para descobrir isso, não precisa de mágica. Os 600 benefícios foram cassados, o funcionário foi em cana, e digo mais, dos 600 benefícios que foram cassados, 140 beneficiários respondem a queixa-crime. Por quê? Porque nitidamente ficou claro que eles sabiam da falcatrua e participaram dela. Então, sabe, as coisas são um pouco diferentes do que está se falando por aí. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos a semana hoje falando sobre reforma da Previdência e sobre a nova lei trabalhista. Está comigo na bancada o advogado previdenciário Sérgio Pardal Freudenthal e o advogado trabalhista Vanderlei Tedeschi. Você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Vanderlei, o atual presidente Jair Bolsonaro declarou, e isso virou manchete também em toda a imprensa nacional, de que o brasileiro tem direitos trabalhistas demais. Como é que você vê essa afirmação? Bom, na verdade, né, é um pensamento assim muito simplista, né, muito raso. Eu costumo brincar sempre com aquela frase famosa, né, que para cada problema complexo existe sempre uma solução simples e errada, né? É o caso da afirmação dele, né? Por quê? Na verdade, o que a gente tem que se perguntar se esses direitos são necessários. Se eles são necessários, não importa a quantidade, né? Importa a qualidade deles. E no nosso sistema, em que as relações de capital-trabalho, né, tem um formato onde nós temos esse aspecto da necessidade da proteção do hipossuficiente, por quê? Porque nós temos um sistema completamente diverso. Às vezes ele gosta de fazer algumas comparações, principalmente com os Estados Unidos. Não dá para comparar, porque são mecanismos diferentes, né? São países completamente diferentes, né? Não só a questão jurídica, né, do judicial, que envolve os processos, mas as relações entre patrões e empregados são ponderadas de forma diferente. Nós aqui, por exemplo, temos um número imenso de sindicatos, sim, fracos, pouco representativos, e que não conseguem realmente defender os interesses dos empregados de forma adequada, tanto do ponto de vista representação patronal quanto representação de empregados. Ou seja, nós temos uma dispersão enorme de poder que é ruim. O ideal seria ter poucos sindicatos fortes, combativos e efetivamente focados na defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós não temos isso. Segundo aspecto, né, nós não temos uma economia que ofereça, por exemplo, a possibilidade de pleno emprego, de maneira que o empregado possa, em tese, negociar questões que envolvam seu salário, que envolvam condições de salubridade, que envolvam condições de férias, de pagamentos excessivos ou a mais. Isso não existe, essa possibilidade, né? Lamentavelmente, a gente viu isso daí, pode escolher qualquer governo, desde o militar para cá, nós tivemos as grandes empresas, etc., sempre um sistema muito de compadrio com o poder público. Não havia uma livre concorrência, o que havia era um privilégio para outros. E aí não importa matiz, direita, esquerda, todos acabaram vinculados no mesmo erro. Então, esses direitos são necessários, tem que existir, né? Não há como abrir mão deles no momento. Nós não podemos imaginar, excetuado algumas poucas categorias profissionais,
que tem sindicatos fortes, combativos, cuja categoria e seus empregados têm condições de entender o alcance do seu contrato, o que são seus direitos, quais são seus deveres. Nos demais, a lei precisa regular, não tem jeito, não há outra forma. Então, essa afirmação dele é uma afirmação muito simplista. À primeira vista, você pode dizer, tem muito direito. Realmente, tem muito direito. Por quê? Porque são necessários, porque eles têm que estar ali, né? Se não fossem necessários, eles não estariam lá. O legislador foi construindo essa história ao longo de muitos anos. Isso não foi colocado de uma hora para outra, né? O que a Constituição fez em 88 foi mais no sentido de preservar algumas condições mínimas, né, com relação aos empregados, que já vinham sendo defendidas desde lá de trás. Quer dizer, não foi uma novidade, não foi uma reforma trabalhista que alguém chegou numa prova, põe esse monte de coisa aí, tá bom. Né? Então, eu acredito que ele tem uma visão um pouco restrita, pequena. Se ele aprofundasse a respeito do assunto, ele veria que os direitos são necessários. Pode ser que no futuro, puxa vida, vamos ter um país com pleno emprego, a economia com números fantásticos. Aí revisa, né? O que acontece? Nós podemos tirar algumas coisas, negociar outras, deixar maior liberdade. Nós temos sindicatos, fizemos uma depuração nos sindicatos, hoje temos sindicatos combativos, eles estão lá na ponta, o trabalhador está se sindicalizando, está vendo a necessidade. O que a gente tem esse fenômeno. Representado. Exatamente, a gente vê um fenômeno muito grande. Nós temos muitos sindicatos e poucos sindicalizados. Tirando, nós temos exceções. Exatamente. Mas a maior parte é assim. Então, eu creio que é um comentário de quem tem uma visão pequena a respeito do assunto. Você acredita no fim da Justiça do Trabalho, como tem dado indícios também o presidente Jair Bolsonaro? Essa ideia aí não é nova, né? É uma tolice isso, mas porque é até bom essa sua pergunta e essa colocação para a gente desmistificar alguns pontos. Primeiro, né? Justiça do Trabalho, alguns dizem, mas jabuticaba brasileira, só tem aqui. Não, tem em muitos países do mundo. Aliás, o meu querido amigo Sérgio Pardal falou que o sistema previdenciário nosso é baseado no sistema alemão, né? O trabalhista também, né? Na Alemanha nós temos um sistema judicial igualzinho ao nosso, com 3 instâncias, com órgãos especializados. É que eles têm um número de demandas menor, porque existe uma série de contingências com relação ao direito deles, que são mais avançados que o nosso. Nós temos questões... São mais sérios também, né? O nosso problema maior, o que eu sempre enxergo e o que nós temos que culturalmente avançar, é realmente o cumprimento dos contratos. Mas se ambas as partes cumprirem os contratos para quais elas se dispõem a fazer os seus negócios, no caso o empregado, prestando serviço ao empregador, pagando os salários e os direitos que são lhe concedidos, provavelmente o número de demandas não extinguiria, mas diminuiria sensivelmente. Né? Agora, a Justiça do Trabalho é necessária, ela é especializada, ela tem toda uma história de construção de direitos que vem ao longo do tempo. Tem problemas seríssimos. Segundo, por exemplo, terceiro grau, vocês precisam rever muitas coisas com seus privilégios, etc. Agora, nós não podemos simplesmente extinguir um órgão por conta de um ponto de vista de que ele seria desnecessário ou que ele fomentaria a discórdia ou o litígio, não. Né? Eu sempre falo, lei não cria emprego, o que cria emprego é pujança econômica. Exatamente. Você tem demanda, você tem empregado. Exatamente. Né? E a extinção da Justiça do Trabalho também não extinguiria os problemas. Eles continuam existindo, alguém teria que resolvê-los, né? Eu lembro, e estava comentando aqui com o meu querido amigo, que no final dos anos 90, o então atual senador, o Aloysio Nunes Ferreira, ele teve essa ideia no final do governo FHC, de extinguir a Justiça do Trabalho e inseri-la dentro da Justiça Federal. Houve um movimento de reação por parte dos advogados, na época eu lembro, eu participei, inclusive, onde se comprovou para a sociedade, para os então deputados, senadores, aos quais foi apresentada essa proposta, que isso era indevido e não tinha sentido, e aquilo acabou sendo esquecido, né, colocado na gaveta, que fizeram muito bem. Ela tem que ser... Talvez aí a gente esteja trazendo de volta o que você chamou de discurso fascista. Na verdade, o que acontece? Essa forma como esse governo, e o último desgoverno também, esse que foi a partir do golpe de 16, esse povo trabalha efetivamente com a construção de uma pauta onde eles deem a ordem, né? Então, ele joga a pauta. Trabalha muito com balões de ensaio, né? Então, a extinção da Justiça do Trabalho,
o simplismo, não é? A relação simplificada que eles apresentam com soluções que não são reais. Então, isso já é muito comum. Isso já é muito comum. O que está acontecendo? Evidentemente, nós temos um problema hoje no Estado de Direito. E aí é que eu acho que o bicho começa a pegar. No campo trabalhista e no campo previdenciário, isso tem reflexos próprios, né? Vem acontecendo. Coisa simples, né? Tem gente por aí dizendo, por exemplo, que é ruim ser patrão no Brasil, né? Tem gente dizendo que o 13º é um absurdo, pagar o 13º é um absurdo. Vai falar para o comércio, vai lá em dezembro e fala para o comércio que o 13º é um absurdo que não tem que existir. Você não passa na rua, os caras vão pegar você de porrada, claro, porque não tem o mínimo cabimento. É injeção na economia brasileira. Claro, e são grandes avanços, são grandes conquistas que aconteceram. É preciso sempre ter o reflexo claro, são conquistas. Meu professor Aníbal Fernandes dizia sempre o seguinte, o direito social é um direito de conquistas. É fruto objetivo da luta de classes. Então, você tem no direito do trabalho um debate, uma grande discussão e dali se forma o direito. Não é de outra forma. Você não tem o direito primeiro e depois a discussão. Não. Primeiro você debate, discute, confronta, porque são os confrontos, são as contradições que criam a lei. Evidentemente, nesse momento, na baixa do emprego, na situação terrível que o Brasil se encontra, é muito fácil sair por aí dizendo um monte de bobagem, dizendo, por exemplo, que é direito demais, que ser patrão no Brasil é ruim. É fácil. O que está acontecendo, na verdade, é que, infelizmente, este governo quer destruir um sistema trabalhista construído da mesma forma que a relação ao seguro social. É a mesma coisa em relação ao seguro social. É aquela historinha. Prestem muita atenção. É bom que o telespectador dê muita atenção para isso. Por um lado, vai se colocar em discussão esse projetinho sem vergonha que o Temeroso apresentou no último governo, vai deixar correr, vai debater, são as emendas, é uma discussão terrível. Você acha que vai ser aprovado? Eu acho que não. Eu acho que eles não têm capacidade nem mesmo de fazer as alterações nesse projeto que dê condição de aprovação. Eu acho que é mais fácil ter outras mudanças. Por exemplo, o sujeito já andou ameaçando uma medida provisória que mude a forma de concessão dos benefícios previdenciários. Isso é coisa de louco. Então, o que ele pretende fazer? Não sei. Vamos ver o que vem escrito para a gente poder debater e poder ir à discussão. Agora, evidentemente, a forma que está se fazendo as coisas é fascista, não tem jeito. A forma como as coisas estão acontecendo é o impedimento de que a sociedade participe efetivamente do debate. É isso que está acontecendo. E a única forma é ir para o enfrentamento. Por exemplo, do ponto de vista trabalhista, há uma série de questões que os juízes trabalhistas consideram inconstitucionais. Isso vai dar muita briga. No campo previdenciário, é a mesma coisa. Claro, infelizmente o que está acontecendo hoje é que a pressão que está se fazendo é que o povo entenda que a Previdência está falida. A Previdência está deficitária, a Previdência... É mentira. Isso vocês não tenham dúvida. É uma das maiores mentiras que está se contando há muito tempo. E tem bastante dinheiro, né? A Previdência tem. Só para ter uma visão clara. A Seguridade Social brasileira hoje compreende Previdência, Assistência e Saúde. Tudo bem? Saúde, obrigação do Estado. Assistência, o próprio nome diz, assistência social. Quem garante? O Estado, o Tesouro. Previdência é contributiva. Então, se você pegar e separar essa questãozinha, você vai ver o seguinte, hoje o que está acontecendo ainda é superavitário. O que entra de contribuição todo mês ainda é superior ao que se paga de benefício de caráter contributivo. Claro, você tem que tirar os benefícios que não são contributivos, que foram assistenciais, para poder fazer o cálculo como deveria ser. É isso que eles não querem fazer, é o cálculo. Bom, a partir dessa discussão, é preciso garantias maiores e não garantias menores. O que vai acontecer, na verdade, é o esgarçamento do sistema trabalhista e, ao mesmo tempo, do sistema previdenciário. A ideia que o cara tem é, além das mudanças do que está aí hoje, fazer um projeto que determine o fim do seguro social. E contra isso é que nós temos que nos levantar. Ele está falando sobre capitalização. Coisa simples, a gente já conversou sobre isso também. Um seguro social em qualquer lugar do mundo civilizado é um sistema de repartição. Aquele dinheiro que entra de contribuição é o que sustenta os inativos daquele momento.
Em qualquer país civilizado, um sistema desse constitui um fundo de reserva. Exato. Esse fundo de reserva aplica, dá dinheiro, Sim. é bom. É um investimento. Sim, aqui no Brasil não foi feito. Aqui no Brasil, o dinheiro da Previdência está em Brasília, na Binacional do Itaipu, na Ponte Rio-Niterói, na Transamazônica e no bolso de uma série de gente que roubou. Veja, nas condições atuais, o que nós temos que fazer é dar segurança ao sistema e não o contrário. Moralizar o sistema, né? Sim, e ele vem sendo feito. Isso vem acontecendo. Pessoal, não tenham dúvidas. É muito diferente o que era há 30 anos atrás, quando eu ainda era um advogado iniciante, e o que acontece hoje. Vejam, quando eu comecei a advogar, nós tínhamos ainda advogados do INSS contratados. Evidentemente, você tinha meia dúzia de gente muito boa, que sabia do assunto, e 60 imbecis que não entendiam nada do assunto, mas tinham entrado lá de favor. Eu digo a vocês, sempre advoguei contra o INSS, mas não tenham dúvida, eu prefiro advogar contra o INSS tendo procuradores do lado de lá que entendam do assunto, que possam discutir comigo no mesmo nível. Porque senão, como é que eu posso cobrar do juiz o entendimento? Não consegue. Se eu levanto A e a contestação diz B, o juiz julga C e ninguém ganha nada com isso. Exatamente. A gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai saber, do ponto de vista trabalhista, quais são os direitos que não podem ser mexidos e vai entender um pouquinho mais sobre essa obrigatoriedade ou não de você recolher INSS. Não saia daí. Até já. Volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos o advogado previdenciário Sérgio Pardal Freudenthal e o advogado trabalhista Vanderlei Tedeschi. Ainda dá tempo de você participar, interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, desde as 8 horas da manhã. Vanderlei, nós temos 10 minutos. Se for possível, explicar isso rapidamente. Quais são os direitos que não podem ser mexidos do trabalhador e quais são os prós e contra da terceirização, tanto para o trabalhador quanto para o contratante? Vou procurar ser breve. Na reforma trabalhista, procurou-se preservar, com impedimento de modificação, a maior parte dos direitos que estão previstos no artigo 7º da Constituição. Então, por exemplo, o direito ao registro em carteira, o direito ao valor, por exemplo, do 13º de forma integral, você não pode mexer nele, no valor das férias, a base de cálculo, né? Por exemplo, a gente pode até pagar as férias parceladas hoje em dia, mas o valor dela você não pode mexer, o direito ao aviso prévio, direito ao fundo de garantia, a impossibilidade de você extinguir adicionais de penosidade, de insalubridade, de periculosidade, o direito ao hora extra no mínimo de 50%, a prescrição não pode ser mexida, né, alterada por vontade das partes. Então, são direitos que estão lá no rol do artigo 7º e que o legislador fez bem de preservar e devem ser preservados, está na Constituição, não tem que mexer em nada, né? O que existe, em alguns casos pontuais, é a possibilidade, às vezes, de você flexibilizar, por exemplo, por causa das férias, você pode pagar em 3 vezes, mas não pode mexer no valor, não pode tirar um terço. Nem pode extinguir a férias. Nem pode extinguir, nem pode tirar, nem pode mexer no terço de férias. O que você pode é distribuir elas ao longo do contrato. Há uma flexibilização. Isso também era um reclamo até dos próprios empregados, Sim. Eles acham positivo, isso não tem problema. Com relação à terceirização, que é um caso que é bem complexo e controvertido, né? Houve assim uma preocupação muito grande dos operadores do direito, dos juízes, advogados, etc., porque atualmente, antigamente nós podíamos terceirizar apenas e tão somente a atividade MEI, né? Então, ou seja, a atividade fim da empresa não poderia ser terceirizada e hoje pode. Então, esse acho que foi o grande ponto, o grande ponto a ser questionado aí, se isso vai gerar reflexos negativos ou precarização dos contratos. Nós não temos ainda elementos para julgar sob esse ponto de vista, né? Mas outro aspecto também que deve ser destacado é que, na verdade, isso daí consolidou que já existia na jurisprudência. Hoje, o tomador de serviço ele é responsável subsidiariamente pelo contrato com a terceirizada. Resumindo assim, de uma forma mais fácil de compreensão do telespectador. Se a terceirizada fechar, a tomadora de serviço, quem contratou, vai responder por todos os direitos daqueles empregados. Então, isso continua. Isso continua. A única diferença é que hoje está incerto na lei e antes era uma construção jurisprudencial, ou seja, tinha debate sobre isso. Agora não adianta, não tem debate nenhum. Você contratou,
você optou por terceirizar ou sua atividade meio ou sua atividade fim, você sabe Você é que responsável. na falta de adimplência das verbas, de qualquer pagamento... É você quem vai Você arcar. quem vai arcar com eles. Subsidiariamente. É uma segurança direta para o trabalhador. Pardal, contribuição para o INSS, ela é obrigatória? Por exemplo, o trabalhador pode ter a possibilidade, ao invés de contribuir com o INSS, fazer, de repente, uma poupança? Não. Ó, vamos entender uma coisa. Seguro social ou é obrigatório ou não existe. Joga fora, tá? Se não for obrigatório, ele não tem razão nenhuma de ser. Então, ele é compulsório, obrigatório. Quem é que deve contribuir para o INSS? Todo mundo que está trabalhando. Está trabalhando, meu filho? Tem que contribuir. Acabou. Quem não tem que contribuir também pode é o chamado contribuinte facultativo, que está na lei. Contribuinte facultativo, sabe quem é? É aquele que não é obrigado, ou seja, aquele que não está trabalhando em lugar nenhum. Esse não é obrigado a contribuir e pode contribuir se quiser participar como facultativo. Se estiver desempregado, por exemplo. Então, o desempregado, antigamente o desempregado para contribuir tinha que provar os últimos 6 meses. Hoje não. Hoje, desde 91, na verdade, ele é contribuinte facultativo sem nenhum problema. Ele pode contribuir para terminar a sua contribuição, para se aposentar, para terminar o tempo quando completa a idade. Agora, o que está acontecendo hoje? É evidente que aquele cara que tem um trabalho informal, eu não tenho como obrigá-lo a contribuir. Ele é obrigado? É. Ele é obrigado, está trabalhando, mas eu não tenho como obrigá-lo a contribuir em razão da informalidade. Veja, em 2003 houve a mudança da lei e o cara que é contratado passou a ter um desconto lá. Isso é importante por quê? Porque força a obrigação de contribuição. Sim. Agora, o sujeito que trabalha absolutamente informal, como é que eu vou obrigá-lo a contribuir? Poderia, como? Mostrando para ele que é correto contribuir, que vale a pena. É bom lembrar sempre, a contribuição para o INSS não visa somente aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Visa também as garantias, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez ou a pensão por morte. Auxílio maternidade, quando no caso da mulher. Esses 3 primeiros que eu disse são benefícios que você nunca quer, mas que quando precisa tem que pegar. Uma maternidade você quer, né? Uma maternidade é uma relação diferente, que também é muito importante. Sim. Cá para nós, um absurdo ser 4 meses. Deveria ser pelo menos 6 meses. E essa brincadeira dos 2 meses, que pode ser a mais, também nunca deu certo. Por quê? Porque esses 2 meses a mais, quem pagaria não seria o INSS, seria o imposto de renda. Ou seja, só a empresa que tem imposto de renda grande para pagar é que pode dar os 2 meses a mais de auxílio maternidade. Agora, de uma forma geral, o que nós temos que trabalhar é que o trabalhador entenda plenamente a sua necessidade do seguro social. Aí a gente consegue fazer com que funcione. Infelizmente, eu acho que as mudanças trabalhistas vão conduzir demais à informalidade e com essa condição da informalidade, cada vez menos haverá contribuição. Vou dar um exemplo. Aquele contrato intermitente que inventaram, né, Vanderlei? Coisa de louco aquilo. O cara... até 48 horas antes, o patrão avisa que ele vai ter que trabalhar. E ele tem que trabalhar, quer dizer, ele tem um contrato pendente, um contrato voador. E aí, quando o patrão liga, ele tem que trabalhar, tudo bem? E só ganha pelo trabalho efetuado. Aí vem a brincadeira. Se naquele mês ele, ao final, não completou um salário mínimo, como é que fica a contribuição dele? O INSS diz que não vale. Que a contribuição menor do que o salário mínimo não vale. Quer dizer, ele além de ter que viver aquele mês com menos do que o salário mínimo, não vale para se aposentar. Não vale para se aposentar. É demais, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Daria aqui, tranquilamente, mais 1 hora, o que permite que a gente convide vocês novamente para estar aqui na nossa bancada. Com certeza. Porque tem muita gente que ainda tem muita dúvida sobre a nova lei trabalhista, sobre a questão da terceirização e muito mais ainda sobre aquilo que está por vir daquilo que eles estão chamando de reforma da Previdência. Pardal, muito obrigado pela tua participação. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição, ainda mais com o amigo Vanderlei, que eu já não via há um tempo. Estava com saudade do amigo já. Doutor Vanderlei, também muito obrigado pela tua participação, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, espero ter a oportunidade de estar aqui de novo. Sem dúvida nenhuma. E o Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.